Essa é uma história real. E ela mostra por que não se brinca com Deus. Há histórias que contamos para entreter. Há histórias que contamos para emocionar. E há histórias que contamos para alertar. O que você está prestes a ouvir é real. Não foi criado. Não foi inventado. Não foi exagerado. Aconteceu. Se você está assistindo este vídeo agora, não é por acaso. Talvez você tenha clicado porque o título chamou sua atenção. Talvez porque alguém te indicou. Ou talvez porque algo dentro de você sentia que precisava ouvir isso. Seja qual for o motivo, saiba que os próximos minutos podem mudar a forma como você vê certas situações da sua vida. Porque esta história é real. E ela carrega uma lição que poucos têm coragem de enfrentar. E ela mostra porque existem lugares onde a brincadeira não cabe. Uma história que não aconteceu longe. Não aconteceu em outro país. Não aconteceu com pessoas que você nunca conhecerá. Aconteceu aqui, perto, em um lugar que muitos chamam de sagrado. Uma igreja. Antes de continuarmos, preciso que você entenda uma coisa. Esta não é uma história sobre religião. Não é sobre converter ninguém. Não é sobre julgar quem acredita ou quem não acredita. É sobre algo muito mais profundo. Algo que todos nós precisamos entender, independente de fé, crença ou origem. É sobre respeito. E sobre as marcas invisíveis que o desrespeito deixa, principalmente em quem o pratica. O nome dele não importa. Poderia ser qualquer um. Poderia ser você. Poderia ser eu. Vamos chamá-lo apenas de Lucas. Lucas trabalhava em uma empresa de tecnologia. Passava os fins de semana com os amigos. Vivia uma vida comum. Normal. Sem grandes dramas. Ele não era religioso. Nunca foi. A família dele também não era muito praticante. Iam à igreja de vez em quando, em datas especiais. Natal. Páscoa. Casamentos. Mas nada além disso. Para Lucas, igreja era só um prédio. Um lugar onde as pessoas se reuniam por algum motivo que ele nunca entendeu completamente. Não havia hostilidade. Apenas indiferença. Um sábado à tarde, um dos seus melhores amigos, o André, fez um convite. Cara, amanhã tem um culto na igreja que eu comecei a frequentar. Por que você não vai comigo? Lucas olhou para o amigo com aquela expressão de quem não esperava aquilo. Igreja? Sério? Sério. É diferente, mano. Não é aquela coisa chata que você imagina. Tem gente da nossa idade. A galera é legal. Depois a gente pode sair para comer algo. Lucas pensou. Não tinha nada planejado para o domingo. E André era um bom amigo. Há anos. Alguém em quem ele confiava. Tá bom. Eu vou. Mas só dessa vez, hein? André sorriu. Só dessa vez. Lucas aceitou o convite da mesma forma que aceitaria um convite para um churrasco, um cinema, um jogo de futebol. Sem expectativa. Sem curiosidade real. Apenas companhia. Ele não sabia. Mas aquele sim mudaria algo dentro dele. No domingo, André passou para buscá-lo. Lucas entrou no carro vestindo uma camisa polo e uma calça jeans. Nada formal. Nada diferente do que usaria em qualquer outro lugar. No caminho, André explicava como funcionava o culto. Quanto tempo durava. O que acontecia. Como era o ambiente. Lucas ouvia, mas não processava muito. Estava mais preocupado em não parecer deslocado. E se eu não souber o que fazer? Relaxa. Só fica de pé quando todo mundo ficar. Senta quando todo mundo sentar. Não precisa cantar se não quiser. Eles chegaram. O estacionamento estava cheio. Havia famílias inteiras. Casais jovens. Grupos de adolescentes. Idosos. Lucas notou que a igreja era grande. Moderna. Nada como aquelas igrejas antigas que ele tinha visto em filmes. Eles entraram. O som estava ligado. Havia uma banda no palco. Bateria.
guitarra, teclado, luzes coloridas. Lucas pensou, isso aqui parece mais um show do que uma igreja. Ele não disse isso em voz alta. Mas pensou. Encontraram lugares no meio do salão. Lucas sentou entre André e outros dois amigos que ele não conhecia bem. Eles cumprimentaram. Foram educados. Sorridentes. O culto começou. As primeiras músicas começaram. Todo mundo ficou de pé. Lucas também. Olhou ao redor e viu pessoas cantando com os olhos fechados. Algumas com as mãos levantadas. Outras balançando suavemente. Para ele, aquilo parecia estranho. Não errado. Apenas estranho. Ele ficou ali, parado, sem saber exatamente o que fazer. Tentou acompanhar a letra que aparecia no telão, mas desistiu no meio. Não era a música dele. Não era o estilo dele. Não era o ambiente dele. As músicas terminaram. Todos sentaram. Um homem subiu ao palco. Devia ter uns 40 anos. Barba aparada. Camisa de botão. Ele era o pastor. Começou a falar. Disse o nome dele. Deu boas-vindas. Fez algumas piadas. As pessoas riram. Lucas também esboçou um sorriso. Mas conforme o pastor continuava, o tom mudou. Ele começou a falar sobre propósito. Sobre sentido da vida. Sobre vazio interior. Lucas prestava atenção, mas com aquele filtro de ceticismo que qualquer um teria ao ouvir algo pela primeira vez. Esse cara tá falando como se conhecesse a vida de todo mundo aqui, pensou. Ele olhou para os lados. As pessoas estavam atentas. Algumas anotavam. Outras apenas ouviam. Lucas cochichou para André. Quanto tempo isso dura? Umas 2 horas. 2 horas. André deu de ombros, como quem diz, é assim mesmo. Lucas suspirou. Cruzou os braços. Recostou na cadeira. E foi ali, naquele momento de tédio leve, que ele começou a procurar formas de se entreter. O pastor continuava falando. Citava versículos. Contava histórias. Fazia pausas dramáticas. Lucas começou a reparar nos detalhes. Na forma como o pastor gesticulava. No jeito que ele enfatizava certas palavras. Nos momentos em que a voz dele subia ou descia. E, sem perceber, começou a achar aquilo engraçado. Não de forma maldosa. Não de forma consciente. Mas engraçado. Ele olhou para o amigo ao lado e fez um comentário baixinho. Esse cara fala igual aquele pastor de filme. O amigo riu contido. Segurou a risada. Mas riu. Aquilo deu a Lucas uma sensação estranha. Um misto de validação e ousadia. Ele continuou. Comentários pequenos. Observações sarcásticas. Nada muito alto. Nada que chamasse atenção. Mas o suficiente para arrancar sorrisos. Os amigos ao lado tentavam manter a compostura, mas era difícil. O pastor pediu que todos fechassem os olhos. Disse que faria uma oração. O ambiente ficou silencioso. Cabeças abaixadas. Mãos postas. Olhos fechados. Foi ali, naquele momento de silêncio total, que Lucas fez. Ele imitou, em voz baixa, o tom de voz do pastor. Fez um gesto exagerado com as mãos. Virou para o amigo ao lado e sussurrou. Senhor, abençoe essas almas perdidas. O amigo tampou a boca para não rir alto. Balançou os ombros tentando segurar. Os olhos dele lacrimejaram de tanto tentar conter o riso. Lucas sentiu aquela adrenalina de quem faz algo proibido e não é pego. Durou poucos segundos. Talvez 5. Talvez 10. Mas aconteceu. Dentro da igreja. Durante uma oração. E foi ali, naquele instante, que algo mudou. Não houve barulho. Não houve trovão. Não houve voz do céu. Mas Lucas sentiu um peso estranho no peito. Não era dor. Não era medo. Era incômodo. Ele tentou ignorar.
Pensou que fosse impressão. Talvez tivesse comido algo pesado no café da manhã. Talvez estivesse com calor. A oração terminou. As pessoas abriram os olhos. O culto continuou. Mas Lucas já não estava presente da mesma forma. O riso tinha ido embora. O sarcasmo também. Agora, ele só queria que aquilo terminasse logo. Ele olhou para o relógio. Ainda faltava 1 hora. Quando o culto finalmente acabou, ele foi um dos primeiros a se levantar. Vamos embora. André percebeu a pressa. Tudo bem. Tudo. Só tô com fome. Eles saíram. No carro, André perguntou o que Lucas achou. Foi ou diferente? Diferente bom ou diferente estranho? Só diferente. Lucas desviou o assunto. Falou sobre outras coisas. Sobre trabalho. Sobre futebol. Sobre qualquer coisa. Mas a mente dele não estava ali. A mente dele estava de volta naquele momento. Na brincadeira. No gesto. No riso contido. E, pela primeira vez, ele se perguntou: por que eu fiz aquilo? Naquela noite, o sono não veio fácil. Lucas deitou na cama. Pegou o celular. Rolou as redes sociais por alguns minutos. Tentou se distrair. Não funcionou. O silêncio do quarto parecia mais alto do que o normal. E, sem querer, a mente voltou. Voltou para a igreja. Para o momento da oração. Para o gesto. Para o riso. Ele tentou afastar o pensamento. Foi só uma brincadeira. Não fiz nada demais. Mas a frase soava vazia. Mesmo na própria cabeça dele. Quanto mais ele tentava justificar, mais o incômodo crescia. Não era medo. Não era culpa religiosa. Era algo pior. Era vergonha. Lucas virou de lado. Fechou os olhos com força. Tentou dormir. Demorou horas. Na segunda-feira, Lucas acordou cansado. Foi trabalhar. Cumpriu suas tarefas. Conversou com colegas. Mas o incômodo estava lá. Como uma sombra. Ele não contou a ninguém. Não comentou com André. Não mencionou aos amigos. Mas sentia. Na terça, André mandou mensagem. E aí, vai domingo de novo? Lucas demorou para responder. Quando respondeu, foi direto. Acho que não, cara. Tenho umas coisas para fazer. Tranquilo. Fica aberto o convite. Lucas deixou no visto. Nos dias seguintes, ele começou a evitar o assunto. Quando alguém falava de igreja, ele mudava de conversa. Quando passava em frente a uma, desviava o olhar. Não era consciente. Não era planejado. Mas acontecia. Ele começou a perceber que não era sobre religião. Não era sobre acreditar ou não acreditar. Era sobre respeito. Havia lugares onde a brincadeira não cabia. Havia momentos que exigiam dignidade. Mesmo que você não entendesse. Mesmo que não concordasse. E ele tinha falhado nisso. 2 meses se passaram. Lucas não tinha voltado à igreja. André não insistiu. A vida continuou. Normal. Rotineira. Mas o peso não foi embora. Um domingo, Lucas acordou cedo. Sem motivo específico. Olhou pela janela. O dia estava claro. Ele pegou o celular. Abriu o GPS. Digitou o endereço daquela igreja. Não pensou muito. Não planejou. Simplesmente foi. Chegou lá sozinho. Estacionou longe da entrada. Esperou até o culto começar para entrar. Sentou no fundo. Longe de todo mundo. Longe do palco. As músicas começaram. Dessa vez, ele não achou estranho. Apenas ouvia. O pastor subiu. Começou a falar. Lucas não lembra exatamente sobre o que. Mas lembra de ter prestado atenção. De verdade, dessa vez. No meio do culto, houve outro momento de oração. As pessoas fecharam os olhos. Abaixaram as cabeças. Lucas também fechou. E, pela primeira vez, sentiu vontade de falar. Não em voz alta.
Não para ninguém ouvir. Apenas, internamente. Não foi uma oração bonita. Não houve palavras ensaiadas. Não teve música de fundo. Não teve iluminação especial. Foi algo simples. Desculpa, eu não devia ter feito aquilo. Só isso. Nada sobrenatural aconteceu. Não houve arrepios. Não houve voz respondendo. Mas o peso diminuiu. Como se algo que estava preso tivesse sido finalmente solto. Lucas abriu os olhos. Respirou fundo. E, pela primeira vez em 2 meses, sentiu paz. Lucas saiu dali diferente. Não virou religioso da noite para o dia. Não começou a frequentar igreja toda semana. Não virou pastor. Mas aprendeu algo. Aprendeu que existem lugares onde a leveza não cabe. Onde o sarcasmo não funciona. Onde o respeito precisa vir antes da opinião. E aprendeu que o desrespeito deixa marcas. Não em Deus. Não nos outros. Mas em quem pratica. Porque a vergonha mora dentro. E ela não precisa de testemunhas para existir. Talvez você nunca tenha feito uma brincadeira dentro de uma igreja. Talvez nunca tenha entrado em uma. Mas todos nós, em algum momento, tratamos algo importante com leveza demais. Todos nós já rimos de algo que merecia seriedade. Todos nós já desrespeitamos, mesmo sem intenção. E é por isso que essa história importa. Porque ela não é sobre religião. Não é sobre certo ou errado. Não é sobre punição divina. É sobre consciência. Sobre aquela voz interna que nos lembra quando cruzamos uma linha. Nem todo silêncio é vazio. Às vezes, ele é consciência falando. Tenha cuidado com onde você ri. Tenha cuidado com o que você trata como brincadeira. Porque há lugares onde o respeito fala mais alto. Há momentos que merecem dignidade. Não se brinca com Deus. Não porque Ele vai castigar. Não porque vai acontecer algo terrível. Mas porque você merece viver em paz consigo mesmo. E essa paz só vem quando respeitamos aquilo que é sagrado. Seja para você. Seja para os outros. Porque, no final, o peso que carregamos não é imposto por Deus. É imposto por nós mesmos. Quando sabemos que poderíamos ter sido melhores. E escolhemos não ser. Se você chegou até aqui, obrigado. Obrigado por dedicar estes minutos da sua vida para ouvir esta história. Obrigado por abrir seu coração para refletir sobre algo que talvez você nunca tinha pensado antes. Se esta história tocou você de alguma forma, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe seu comentário abaixo contando o que você sentiu. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho. Porque toda semana eu trago histórias reais como essa. Histórias que transformam, que ensinam, que fazem a gente parar e pensar. Que Deus abençoe sua vida. E que você nunca esqueça. Algumas lições a gente só aprende quando para ouvir. Até o próximo vídeo.